Boa noite, gente. E aí, como é que estão? Estão se cuidando? Estou aqui conectando com o professor José Ronaldo, o mestre. Diga, mestre. E aí, cara, como é que tá você? Abraço, irmão. Tudo bem e você? Tô bem. E você, pessoal, como é que estão? Tô bem? Vocês estão se cuidando? Deixa eu dar uma ajustada aqui nesse. Eu tô aqui, tô aqui trancafiado. Só saio pra ir em casa, comprar alguma coisa. Boa noite, Fabrício. Tudo bom, meu caro? Como é que tá você? Ah, Fabrício. Boa noite, Fabrício. Quanto tempo, Tem- cara? Vamos participar Tem que aí das marcar alguma coisa. próximas. Tem que marcar uma coisa junto, cara. Fazer uma live aí junto, nós três aí, pra gente discutir aí investimentos, Boa, finanças, bacana. né? Vamos lá, temos 7 pessoas. Gente, vocês estão me ouvindo bem aí? Pra mim aqui tá bom, mestre. Você tá me ouvindo? Tranquilo Tô, aí? tô ouvindo, tô ouvindo, Ah, beleza. tô Bacana. ouvindo. Cabelinho Bem, na régua. cabelo na régua, tá tudo certinho. Que aqui em casa eu mesmo passo a régua no meu cabelo, eu mesmo me viro. Rapaz, alguém aqui Tá. falou comigo que eu nem vi. Ah, Fabrício. Vamos lá, vamos tocar o barco Vamos, logo? cara. Já 8 horas, já né? estamos com. Para respeitar a galera que chegou aí. Gente, boa noite. Depois de um certo Boa tempo, noite. né, Zé? A última vez que nós fizemos live juntos foi no dia 27 de maio, salvo o melhor juízo. Olha, minha sobrinha dizendo aí que Rapaz, chegou. tem um colega meu que mandou. Eu passei o card, aí ele falou: rapaz, as férias foram grandes. Uhum. Por causa desse tempo que a gente ficou, né? É que eu fiz uma institucional, e aí depois foi 8 de junho, e aí depois eu, assim, fiquei envolvido em outras coisas aqui, de trabalho, de outros Correria do dia a dia, projetos. né, cara? E aí acabei não, mas aí agora que eu tô relativamente um pouco mais folgado, e aí eu falei, não, agora eu vou tocar, né, as lives. Bem, gente, o tema da nossa live hoje é sobre renda fixa. A renda fixa e se vale a pena ainda nesse Brasil que nós vivemos investir nela. Bom, então eu pergunto a Zé Ronaldo. Zé, o que é que você entende por renda fixa? Rapaz, acho que essa pergunta aí, se vale a pena, é melhor a gente deixar para o final, porque realmente Não, é muito ela vai chegar lá no pessoal, né? final. É muito pessoal. E é É muito interessante. pessoal. E ainda, eu acho que assim, a gente já conversou sobre isso, né? Eu e Bruno, às vezes. E nem sempre é que a gente concorda, quer dizer, eu acho que na maioria das vezes a gente discorda. E isso é normal porque a gente constrói o conhecimento justamente assim. Então, o que é que eu entendo, mestre, por renda fixa? Né, assim, uma definição até técnica é o seguinte: a renda fixa é aquela renda que ou você sabe de antemão o valor, ou você pode calcular o rendimento ao final do resgate do título. Então, assim, a renda fixa seria isso: é aquele rendimento que você já, a partir do momento que você faz a aplicação, você já sabe quanto vai ganhar no resgate, é importante deixar isso claro, lá no resgate, ou então você possa prever, fazer um cálculo desse recebimento lá no futuro. Por exemplo, uma renda pós-fixada. Uma pós-fixada você só vai saber realmente o valor que você vai ter da renda no momento do resgate. A pré-fixada é aquela que você já sabe de antemão qual é o percentual de ganho com relação à sua aplicação financeira. É. Basicamente É, é eu, isso. eu vou acrescentar esse conceito que eu vou apresentar o meu. Bom, eu, como gosto de desenhar, né? Eu sempre trago, não sei se vocês estão vendo aí, um gráficozinho no qual. Pronto, afasta mais um pouquinho, mestre, da tela. Pronto. Pronto, Aqui, melhor. é, Melhor. aqui no eixo Y é o R de renda, aqui é o T tempo. Aqui você vê a renda fixa. Observem que o comportamento da rentabilidade da renda fixa existe, como eu sempre digo, uma certa previsibilidade. Como o Zé Ronaldo bem colocou, existe uma certa previsibilidade. Quer nos ativos pré-fixados, ou seja, quando você, no momento do contrato, você já define, já sabe a taxa de remuneração do ativo, né? E quando você vai receber,
quando você vai receber e o quanto você vai receber, ou no pós-fixado, que em certa medida você já dá para, em certo ponto, fazer uma certa precificação. Mas, porém, contudo, todavia, a renda fixa, apesar dessa certa previsibilidade, mas existe o risco. E risco em investimento do ponto de vista das finanças é o que? É a variação do ganho. Ou seja, se existe uma variação muito significativa dos ganhos que você espera com aquele ativo, você tem uma renda variável. Caso contrário, você tem a renda fixa. Mas ainda assim, na renda fixa existe o risco. Quer Claro. acrescentar mais alguma coisa, Zé? Não, cara, é isso mesmo. O risco, ele é inerente, eu falo que o risco é inerente à vida, né? Você está É. vivendo já é um risco. Então, Uhum. não é porque a renda é fixa que não existe o risco. Existe o risco. Existe o risco de mercado, existe o risco de pandemia, existe o risco de tudo. Uhum. Agora, se você comparar a renda fixa com a renda variável, realmente eu posso dizer que o risco é bem menor com relação à perda do ganho. A perda do ganho, digamos assim, você tem, você sabe mais ou menos o que é que vai acontecer, mais ou menos, né? Mas ainda assim Isso. você pode, né, digamos, sofrer, né, um risco, por exemplo, como ocorreu na década de 90, com aquele no governo de Fernando Collor, que houve o saque da poupança, né, que foi a implementação daqueles planos econômicos, e aí para tentar controlar a inflação, né, o governo saqueou a poupança. Né, e a poupança é um ativo, né, é uma categoria de investimento que integra a renda fixa. Né, é uma classificação da academia, né, somente para a gente categorizar esses ativos. E aí na década de 90 teve esse saque da poupança, e aí, claro que isso é um risco não do ativo em si, mas é um risco institucional, que está fora das características, das nuances do ativo. Né? Sim, e a renda fixa também tem a questão assim do risco, daqueles títulos que vão à marcação a A mercado, marcação a né? mercado. Se você quiser resgatar antes, você ainda tem esse risco de ir para mercado, que aí você pode ter inclusive perca do seu valor principal. Uhum, é. É E isso. aí, se aqueles pré-fixado, principalmente com título público, né? Isso, Bem, você resgata antecipadamente. Uhum. Vamos lá. E, e aí, vem cá, aí outra pergunta que eu lhe faço. Bem, nós já sabemos o que é renda fixa, né? Você apresentou o seu conceito, eu apresentei o meu. Uma outra pergunta que eu lhe faço, né? Na verdade, são perguntas norteadoras para nós levantarmos a discussão sobre a temática. Né? Que no caso, Sim, claro. quais seriam os ativos ou conjuntos de ativos que integram a renda fixa? Certo. Antes de partir para falar desses ativos, mestre, eu queria antecipar aqui alguns conceitos que eu acho que é importante Sim, sim, entender sim. antes Para planificar e aí a partir daí a gente discutir. isso, a gente falar, deixar o conhecimento um pouco planificado aqui para a gente falar diretamente sobre os ativos. Bom, é importante a gente falar da taxa Selic, né? O que é a taxa Selic? É a nossa taxa básica de juros, né? A taxa básica de juros da economia, que é definido pelo governo, mais precisamente pelo Cupom, né? Acho que a cada 45 dias eles se reúnem para fazer um estudo de mercado e verificar se baixa ou aumenta essa taxa, que hoje exatamente está em 2,25% ao ano, né? Eu acho que eu acho não, tenho quase certeza que é a taxa mais baixa Da pelo série menos de quando eu histórica. comecei a estudar isso, da série histórica, certo? Então essa é a taxa básica de juros. Por que ela é importante? Porque a maioria dos juros de mercado eles são baseados essa taxa de juros, que é a taxa Selic. Outro indicador importante quando a gente fala de renda fixa é a inflação, né? E assim, um índice que é um dos índices mais utilizados para medir a inflação, que é o IPCA, né? Que é o índice de preço ao consumidor amplo, que eu pesquisei também hoje, o acumulado dos últimos 12 meses está em 2,13%, quer dizer, está próximo hoje da taxa Selic. E a projeção do Boletim Focus, que é a mediana dos economistas do mercado, é que no final a projeção para 2020 dessa taxa está em torno de 1,78%. Então a previsão da inflação para esse ano é de 1,78%.
Outro fato interessante é a poupança, a remuneração da poupança. Hoje a poupança, pelas regras que temos hoje, a poupança ela é 70% da Selic. Então, se ela é 70% da Selic, a Selic está hoje em 2,25%, então a poupança hoje está pagando 1,57% ao ano. Se você considerar aqui que a previsão de inflação para o ano é 1,78%, quer dizer que a poupança hoje já está tendo uma perda real, né, para quem aplica na poupança. O outro é o CDI. O CDI é como se fosse o balizador de empréstimos de instituições bancárias, que ele caminha muito próximo ali da Selic também, que hoje eu pesquisei está em torno de 1,91%. Então, falando inicialmente desses indicadores aí, para que o pessoal entenda um pouco melhor, né? Além disso, também eu coloquei aqui que a taxa de câmbio está 5,20, porque também interfere para quem investe no exterior. Né? A taxa de câmbio hoje está 5,20, R$5,20, o dólar está R$5,20. Bom, então, falando nesses conceitos iniciais, gente, quais são os principais títulos que nós temos no mercado? Nós temos os títulos do Tesouro, né? Tesouro Direto, são os títulos públicos, né? Aqueles títulos que é considerado de menor risco, porque você está investindo diretamente na dívida do país. E dentro do Tesouro Direto ele tem alguns títulos, um deles é a Selic, que ele paga justamente o valor da Selic, essa taxa que eu falei anteriormente. Você tem alguns títulos que são atrelados ao IPCA, né, que é o índice de inflação. Você tem também os títulos prefixados, esses títulos prefixados, eles já lhe dizem de antemão o valor que você vai receber, por exemplo, uma taxa de 5%, 6%. Lá no título ele já diz o valor, você já sabe de antemão. Né? Esse, digamos assim, seria os títulos de menor risco, porque você já saberia lá no final do seu resgate o valor que você vai ter como ganho. A gente também tem os CDBs, que são os instrumentos que as instituições financeiras utilizam para captar recursos, é como se fosse um empréstimo às instituições financeiras. Temos letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola, que são instrumentos de captação de recursos para aplicar no setor imobiliário e para aplicar no setor agrícola. Nós temos as debêntures. As debêntures, elas são títulos que assim, são parecidos com o CDB, só que elas são para as empresas, captação de recursos para as empresas. As empresas utilizam as debêntures para captar recursos. Temos também o CRI e CRA, que são certificados de... Já estou concluindo aqui. O CRI e o CRA, que são certificados tá com o barco, meu irmão. Tá com o barco. Certificado de recebíveis imobiliário e agrícola também. Só que a diferença da LCI para o CRI é que a LCI é um produto bancário e o CRI não, é um produto de mercado, digamos assim. Geralmente construtoras, as empresas utilizam esse instrumento. A nossa velha e conhecida e boa poupança, por que não também? E tem uma que é a letra de câmbio, que assim, é muito parecido com o CDB, só que ela é utilizada pelas financeiras. Então, assim, em termos de classificação de ativos, esses são os principais que nós temos hoje de renda fixa. Assim, eu só pegaria porque é um monte de como é que de letrinha, letrinha, né? Sobre letrinha, CRI, CRA, LCI, LCA, tal, não sei o que, poupança, Tesouro IPCA, Tesouro Selic, Tesouro não sei o que, Tesouro 2045, sim, Tesouro não sei o que, juros semestrais. Vamos lá. Como é que eu classificaria? Você tem dois grandes grupos, né, de renda fixa. Você tem aqueles títulos públicos, né, e os privados. Bem, os públicos, basicamente, é o Tesouro Selic. Tesouro Direto, perdão. O Tesouro Direto. Aí, dentro do Tesouro Direto, aí você tem uma classe, diversos ativos aqui dentro dos títulos públicos. Aí você tem Tesouro Selic, Tesouro juros semestrais, né, 2035, IPCA, enfim. E os títulos privados, prefixados, e tem os títulos privados. Já... Só uma correção. Tá, valeu, Fabrício. Né? Deu uma contribuição. É isso mesmo. Já os títulos privados, por sua vez, são aqueles títulos que são emitidos pelas instituições privadas.
Seja a debênture, quando a empresa precisa financiar o seu negócio, seja as próprias instituições financeiras, quando eles lançam o CDBs, né, que é Certificado de Depósito Bancário, seja para você financiar alguma linha de negócio, seja um LCI, um LCA, um CRI, um CRA. Então, basicamente, esse é o mundo os principais ativos que integram a renda fixa. Claro que existem, né? Mas assim, esses são os principais. Né? Com destaque, né, bem verdade, para os títulos públicos, notadamente o Tesouro Direto e os títulos privados, né? Principalmente CDBs, enfim. Né? E aí, Zé, qual você acha a importância desses ativos? Né? Você acha que eles são importantes, assim, para quem está querendo começar a investir agora, para quem já Uhum. investe? Sim, eu vou aqui só fazer a correção que o Fabrício. Obrigado, Fabrício. Realmente o Fabrício me lembrou aqui que o CDI está 2,15. O 1,91 que eu falei aí não é realmente o CDI. O 1,91 é o Tesouro Selic já descontado o imposto de renda, porque aí é importante para você comparar com o rendimento de poupança e outros títulos. Né? E o CDI hoje descontado 15%, se você considerar um investimento aí acima de, que eu vejo 15% hoje acima de 720 dias, o CDI estaria pagando 1,83%. Ah, isso é aquela Então, tabela assim, progressiva, né? Regressiva. isso, Tipo, exatamente. Então, sim, resumindo, o que é que está acontecendo com relação aos títulos? Eles ficam muito próximos ali, hoje está muito próximo o rendimento de 2%, de 2%. Então pode ser um balizador aí na hora de você adquirir um título público, de fazer algum tipo de investimento, e, essa taxa aí. e sem falar que a taxa Selic é o parâmetro oficial para definição das demais taxas da Isso. economia como um todo. Né? Então, o parâmetro que o governo estabelece, né, é claro que ele tem claro que tem diversos determinantes que determinam a Selic, né? Seja, por exemplo, tem um momento em que o governo quer impulsionar o consumo das famílias, né? O consumo das indústrias, a financiabilidade dos negócios, ele tende a baixar a taxa Selic. Por outro lado, né, quando você está uma tendência de inflação, né, que é o aumento geral dos preços na economia, é, você tem uma tendência de inflação, né, você tende a você limitar a essa taxa. Né? Então, na verdade, é um paradoxo, né, que o governo fica. Ora, ele está aumentando, né, querendo aumentar a taxa de juros, tendo em vista para inibir a inflação, né, porque a inflação, na verdade, é um reflexo do consumo das famílias, e outra hora quer incentivar esse consumo, como é o exato momento no qual estamos vivendo agora, né, que o governo está, em certa medida, estimulando o consumo das famílias. Né? E aí gerando consumo, mas tem todo um círculo virtuoso na economia. Mas diga, Zé, você quer acrescentar algo? Não, é assim, você já falou, só para a gente não passar ainda para o próximo tema, para deixar falar um pouco mais sobre essa classificação. Tem a classificação realmente que você falou, que é a classificação de títulos públicos E títulos privados? e os títulos privados. Tem também a classificação de pré e pós, né? A classificação dos títulos pré-fixados e os títulos pós-fixados. Uhum. Os pré-fixados é aqueles títulos, né, que você já sabe de antemão, você já tem uma taxa de antemão. Por exemplo, taxa de 10% ao ano. Então, quando eu aplico um título, eu já sei que vou receber 10%. Os pós-fixados são aqueles que geralmente atrelado a algum índice. Por exemplo, pode ser atrelado à inflação. Então, eu vou ter um título que eu vou pagar a inflação mais alguns juros. Então, eu só vou saber realmente o valor dessa remuneração, dessa renda, lá quando eu for receber, quando vencer o título. Por isso que ele é chamado de pós-fixado. A Selic também é um tipo de pós-fixado, porque se a Selic mudar, a remuneração do título muda Ao longo no tempo que você vai ao longo do tempo. carregando. Né? Carregar é um termo Carregando o que se utiliza no mundo financeiro, quer dizer, é o tempo que você fica com aquele ativo na sua carteira. Né? Você vai Uhum. carregando ele. Né? Bem, aí, Beleza. aí vira e mexe, eu escuto também outras lives de outros profissionais, né, que têm um conhecimento, que trabalha diretamente com isso, né,
com investimentos, com finanças, né? Porque, na verdade, eu e Zé, nós somos somente dois professores, né, que debruçamos sobre a temática, discutimos, né, Aprendendo ainda, aprendendo. aprendendo, né, e a gente traz aquilo que a gente sabe um pouco, né. Bom, assim, qual seria a importância de você ter uma carteira com esses ativos, né? Mais precisamente, qual a importância de você ter na sua carteira de investimentos ativos de renda fixa? Boa pergunta, cara. Olha só, eu acho que a gente, até você já falou mais sobre isso, que é a questão de você se conhecer, que é a questão de perfil de investidor, né? Então, assim, investir em renda fixa ou renda variável está muito ligado, entendo eu, ao perfil também do investidor. É, por que eu digo isso? Porque, assim, o investimento, finanças pessoais, o meu entendimento é que é mais pessoa, é mais estudo de pessoas do que estudo de finanças. Porque Estudo eu de tenho que saber o números, meu né? perfil, É mais o de persona do números. que números. Exatamente. É mais psicológico o estudo de você do que do número. Então, por que eu falo isso? Porque assim, isso vai impactar diretamente a você saber até que ponto você quer correr determinado risco. Então, quando você sabe o risco que você está disposto a correr, aí você vai equilibrar seus investimentos entre renda fixa e renda variável, né? Considerando que a renda variável, a renda variável, ela tem muito mais risco do que a renda fixa. Mesmo, mesmo após isso, mesmo para quem tenha, suponho eu, 100% de perfil arrojado, ultra arrojado, sei lá, que ele só pensa em renda variável, mesmo assim, aí é entendimento meu, né, como eu falo, isso é muito mais pessoal do que números, você precisa ter uma parcela, né, e aí essa parcela ela depende muito do seu perfil. Eu não acredito em valores pré-definidos para isso, 10%, 5%, 50%, 30%, eu não acredito. Assim, isso não vale para mim, isso não vale para todos, isso vale para você. Isso vale para mim, meu caso, vale para o caso de Bruno e vale para o seu caso, mas cada um com percentuais diferentes. Eu não acredito que exista uma régua para isso. Então, assim, a importância, ao meu ponto de vista, do investimento em renda fixa é a manutenção do capital, principalmente a manutenção do capital, né? E essa manutenção do capital, ela serve, claro, manutenção do capital e, se possível, ainda um ganho aí. Mas principalmente para as reservas, aquilo que a gente já falou em outras lives, para as reservas. A reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você precisa, né? Você pode precisar, você pode precisar, e para aqueles, digamos assim, aqueles investimentos que você pensa também em resgate a curto prazo. Porque essa parcela de recurso é muito arriscado você colocar na renda variável, porque suponha que você sei lá, quer fazer uma viagem daqui a um ano, e essa viagem vai ser R$ 10.000 e você quer guardar esse dinheiro para que daqui a um ano você possa resgatar. Nessa situação, o mais indicado é uma renda fixa, porque você não vai ter perca de valor e possivelmente pode ter algum ganho. Na renda variável, pode ser que você dobre esse capital, vá para 20 mil, mas pode ser também que esteja 5 mil. E aí, quando você for precisar desse dinheiro, você vai ter problemas. Talvez você não consiga realizar a sua viagem. Então, essa, para mim, no meu ponto de vista, essa é a importância, principalmente da renda fixa. Bem, Vai lá, mestre. Você. no meu caso, o que é que eu sempre falo? Semana passada, eu estava assistindo a um evento da XP, a Expert XP, e eu estava assistindo a é, uma palestra da Modaran. Da Modaran, gente, para quem não sabe, é um indiano. É um indiano que estuda finanças, é professor de finanças lá em Nova York. E é um cara assim de avaliação de empresas, né? Que é o termo em inglês chama-se valuation. E ele falava, né, na palestra dele, que nós devemos fazer o dever de casa, né? Aí eu, com meus botões, eu falei, rapaz, será que esse cara tava vendo as minhas lives? Que eu sempre falava isso, faça o dever de casa, faça o dever de casa, né? Organize suas finanças, né? Saiba quem é você do ponto de vista financeiro, né? Assim, tenha o controle do fluxo financeiro na sua vida, para onde o dinheiro vai, para onde o dinheiro vem, como o dinheiro entra, como o dinheiro sai, porque é a partir disso aí
que você vai verificar a importância ou não da renda fixa na formação de uma carteira de investimento para você, certo? Bom, assim, como o Zé bem colocou, eu entendo que a importância vem principalmente da formação das reservas, da reserva de emergência, né, para que ela possa te ajudar em circunstâncias atípicas que ocorrem na sua vida, seja o desemprego, a situação de pandemia agora que nós estamos ocorrendo. Para quem tem uma reserva de emergência devidamente estruturada, esse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia e tal, a pessoa está passando com uma certa resiliência. Então essa é a importância, a primeira importância é dessa reserva. A segunda é para você, né, aí eu já falo já de gestão de risco e gestão de ativos, é você descorrelacionar ativos. Bom, o que é esse termo descorrelacionar? É um termo técnico que, no bom português, significa não coloque todos os ovos na mesma cesta. Ou seja, vocês devem ter ativos, né? Aí também depende do perfil, depende da pessoa, né? Mas assim, ativos de renda fixa e ativos de renda variável. Por quê? Porque quando um sobe, o outro puxa, né, esse crescimento. Ah, mas eu poderia ter um up, um crescimento robusto da minha carteira? Poderia. Mas, de certa forma, a renda fixa ela serve como uma proteção, uma blindagem dentro da sua carteira. Então, na verdade, no meu entendimento, ela serve também por esse critério, por essa blindagem em momentos de de incertezas que a pessoa, o mundo vive. Então, ela tem essa serventia. Ela serve exatamente para promover essa blindagem para momentos atípicos. Claro que isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que é 100% renda variável. Tá errado? Não. Se a pessoa sabe calcular os riscos e consegue gerenciar esse risco, calcular o risco da sua carteira, né, de forma bem estruturada, bem organizada, eu não vejo problema algum. Né? Eu, por exemplo, eu não tenho um todo em renda variável. Né? Eu utilizo a renda fixa, no meu caso, para blindagem, né? Para promover exatamente essa descorrelação entre ativos. Para, na verdade, promover essa blindagem da carteira para que momentos atípicos, incomuns, que ocorram, ou até mesmo oportunidades. Que, por exemplo, na primeira live que eu fiz, eu estava falando assim, eu nunca comprei tanta ação, né? Eu não me expus tanto ao risco, né? Como agora na pandemia. Por quê? Porque eu tinha reserva, né? Eu tinha renda fixa. E essa renda fixa fez com que eu comprasse bastante ações e FIs, né? Que são ativos de renda variável, nesse momento, porque eles estavam descontados. Então, na verdade, eu utilizei nesse momento a renda fixa como um instrumento para me expor à renda variável, tendo em vista que os ativos de renda variável estavam com super desconto. E aí eu achei um momento oportuno para comprar. Certo? Uhum. Quer acrescentar mais algo, Zé, aí? Não, é isso. Eu acho a renda fixa, principalmente para quem está começando também. Zé, eu acho que seu áudio está um pouquinho baixo, cara. Zé? Ah, Da tá. live. Não, é que deu um flagzinho Bruno, teve uma, aí, mas tá. Beleza, continue. teve uma ligação aqui no meio da live, na live. Ah, tá. Certo, assim, eu acho importante também, eu acho importante, são falhas técnicas, eu acho importante também, principalmente para quem tá iniciando, Sim. porque ele dá uma segurança, né? Ele dá uma segurança, ele dá um conforto maior. É a porta de Então, entrada de assim, muita geralmente, gente, né? exatamente, para quem está começando, assim, eu sempre acho bem melhor você começar pela renda fixa, justamente para esses tombos que o mercado dá aí, você não ficar tão assustado. Então a renda fixa ela dá essa garantia, porque você, de qualquer forma, você está vendo o seu dinheiro crescendo ali, mesmo que pouquinho, mas você está vendo o dinheiro crescer. Isso dá uma certa confiança, até para você partir para ativos de um pouco mais de risco. Mas Uhum. justamente era isso que eu queria. Eu acho que a renda fixa, ela te dá isso, tá? Te dá essa confiança, né? De que, e claro que assim, quando você. Eu acho bacana do processo de investimento é que você precisa. Se você
quer ter boa rentabilidade, você precisa ler, precisa estudar, precisa comprar bons Entendi. livros, precisa criar uma mente mestra para lidar com isso. E na medida que você estuda, você se torna uma pessoa melhor. Eu acho que esses são os maiores dividendos que a maior rentabilidade, né, que esse mundo de investimentos tem proporcionado, pelo menos a mim. Né, que eu tenho lido muito mais, tenho estudado muito mais sobre, né, vendo diversas opiniões, né, pontos de vista distintos. E aí chega no momento e falei, pô, eu concordo com esse cara. Olha, tem momentos que eu falei, ó, não discordo desse cara, né? E Sim, assim a sim, gente vai claro. formando o nosso mindset com relação a investimentos, né? Então eu acrescentaria também assim com relação à importância da renda fixa, que é o seguinte, que ela é a porta de entrada, né, de muitos investidores. Por exemplo, a poupança. Muitas pessoas falam, muitos educadores financeiros, né, que falam, a poupança não vale mais a pena, tal, etc, etc. Você mostrou hoje, inclusive, que no cenário de hoje ela não dá uma rentabilidade real para quem investe nesse tipo de ativo. Uhum. Mas, assim, para quem está começando, né, eu acho importante. Né? Claro que existem ativos de renda fixa que dão uma rentabilidade muito maior, né, e mais interessante, inclusive com menos riscos do que a poupança. Né? Mas por ser algo mais palpável, né, assim, mais acessível a gente, investidores, a pessoa física, né, de forma geral, né, muitas pessoas, né, vão para a poupança. Né? Mas assim, nós não podemos deixar de marcar, de salientar que existem outras classes de ativos dentro da renda fixa que têm uma rentabilidade maior e com menos riscos do que a poupança. Né? Sim. E aí, a grande pergunta é, que foi o tema da nossa Difícil live. essa daí. Vale a pena investir em renda Sim. fixa? Na sua opinião? Cara, já valeu mais a pena, né? Isso eu acho que já valeu bem mais a pena antes. Mas eu acredito que ainda vale sim. Porque justamente pelos motivos que a gente já falou, proteção de carteira, confiança do investidor, resgate de curto prazo, entendeu? Risco menor, equilíbrio de carteira. E, assim, pense o seguinte, eu pesquisei aqui hoje, a gente tem, mesmo nesse momento de juros baixos, aí de taxa Selic a 2,25%, a gente tem aqui IPCA, o IPCA é um tipo de título público, IPCA com juros semestrais, ele com vencimento em 2055, ele está pagando o IPCA mais 3,86%. 3,86%. O que isso quer dizer? Então, vamos lá. Suponha que eu já tivesse uma grana boa aí, acumulei durante uma boa parte da minha vida, uma boa grana, e agora eu não quero mais saber de ficar olhando bolsa de valores, sei lá. Cansei, quero fazer outra coisa. Cara, eu acho que é um título que vale a pena para você, assim, para você manter na sua carteira. Já tem uma grana boa, o dinheiro que eu tenho aqui já dá para mim fazer minha aposentadoria. Então eu poderia simplesmente pegar meu dinheiro, aplicar no título desse de IPCA com juros semestrais a 2025 e ficar recebendo rendimento. Por quê? Porque esse tipo de título ele está garantindo o seu poder de compra, né, que está lhe pagando a inflação. Além disso, está lhe dando um prêmio, que Uhum. seria os 3,86%. Você mata Se, dois por coelhos com uma cajadada exemplo, só. se, por exemplo, você percebe que esses 3,86% hoje seria suficiente para você ter uma renda que lhe garantisse, aí é do seu ponto de vista, um certo conforto, e que você lhe garantisse um certo conforto, e daria para a sua aposentadoria, para você viver um final de vida aí tranquilo, eu acho que vale a pena e vale muito a pena, porque você não estaria tão preocupado com outros fatores, né? Uhum. Você poderia também deixar e colocar na renda variável, mas aí você precisa de mais acompanhamento, você precisa estudar mais, tal. Mas suponha que você não tivesse mais condições ou não quisesse mais fazer isso. Então, eu acho que sempre vale a pena. Não pense de não vale a pena. Sempre vale a pena. Claro que depende do perfil e depende da situação. Eu acho que a situação e o perfil de cada um é que determina esse tipo de comportamento. Uhum. Agora, a meu ver, só um minutinho, mestre, a meu Não, ver, vá. a uma taxa de juros Selic a 2%, hoje no mercado
vai ter que se arriscar um pouco mais. Se você quiser, principalmente quem está acumulando patrimônio, né, então ele vai ter que estudar um pouco mais para correr mais um risco e tentar uma rentabilidade maior. Porque a rentabilidade é 2%, assim, vai demorar um pouco mais de você acumular um patrimônio que dará para você ter uma renda passiva, o que a gente fala de alcançar a sua liberdade financeira e ter um conforto melhor na sua vida. Então, é um ativo que vale a pena? Sim, mas com uma série de restrições. E assim, você precisa buscar um pouco mais. Eu acho que não dá para ficar só inicialmente na renda fixa. Mas vale a pena, eu acho que dá sim. Depende da ocasião, depende do perfil da pessoa. Então é bem pessoal mesmo. E além disso, gente, o dinheiro, aquele dinheiro que você usa do dia a dia, não tem jeito. Você bota na poupança, você bota no CDB, você bota no Selic e por aí vai. Bem, o que é que eu acho? Eu acho que vale a pena. Vale a pena porque é um instrumento, você pode utilizar como mecanismo de proteção. Como eu disse isso anteriormente, você descorrelaciona os ativos e aí você consegue construir uma certa blindagem. Ela também serve como um mecanismo de entrada, né, no mundo financeiro, partindo da premissa de que a pessoa fez o dever de casa, né, organizou suas finanças, né, verificou como é que comporta o fluxo financeiro da sua vida, como é que o dinheiro entra, como é que o dinheiro sai. Já ter tudo isso estruturado, eu acho que a renda fixa seria o passo seguinte, né, para dar à pessoa a confiança. Agora, sim, em termos de rentabilidade, hoje no Brasil, não, assim, claro, que a pessoa vai ter que suar muito para formar um patrimônio dentro do contexto da renda fixa para gerar uma certa renda passiva que lhe dê uma certa independência financeira ou liberdade financeira, enfim. Né? Mas aí a pessoa vai ter que correr e ir para outra classe de ativos cujo risco é maior. E aí, claro que você ficar na renda fixa ela por si só não vai te garantir isso. Mas, por outro lado, temos o seguinte, que é através da renda fixa que nós conseguimos, né, comprar ativos de renda variável, por exemplo, com desconto. Ou seja, com um preço... Uma reserva de oportunidade. Exatamente. Você consegue comprar ele, né, assim... eu falo do meu caso, por exemplo, eu comprei muita ação, fina, entanto, mas ações mesmo, comprei uma quantidade razoável agora, né, entre março e abril, por conta disso. Foi graças à renda fixa, foi o grande papel que a renda fixa desempenha, né, que permitiu que eu fizesse isso, né, que eu comprasse e tal. Não só eu, mas também outros investidores, assim, né. Eu acho que também ela serve também como uma oportunidade, né, para você comprar no bom baianês aquela bolacha quebrada, né, que você vê ali, aquela oportunidade ali para você comprar um ativo, algo que você queira que esteja com um desconto bem interessante. Eu acho que ela serve para isso. E assim também para a educação, né? Assim, na medida que você vai começando a investir na renda fixa, você vai perceber que você precisa, né, se educar para você ter uma rentabilidade maior e você vai também, né, você é forçado a estudar mais, certo? Eu entendo sim que a renda fixa vale a pena, muito embora aí muitos educadores falem, aqui não vale mais nada, aqui não sei o que, não. Ela tem uma importância sim, principalmente num país como o nosso, que assim, o saber das pessoas, dos indivíduos com relação ao dinheiro, com relação à educação financeira, com relação às finanças pessoais, é ainda incipiente, né? Embora tenha iniciativas do governo nesse sentido, né, governamentais, mas ela tem sua importância sim, né, no contexto da formação de um patrimônio, inclusive para a independência financeira. Né? Quer acrescentar mais alguma coisa, Zé? Não, só para. Acho que tá faltando quantos minutos aí para a gente abrir para perguntas? Acho que agora vai abrir para perguntas, Opa. né? Temos 20 minutos aí, 15 minutos. 15 minutos para perguntas. Deu um. Para alguém queira tirar alguma dúvida aí, algum questionamento sobre o que nós discutimos até então. Eu já notei algumas tendências aqui. Nós já estamos na época. É porque eu só queria fazer um resumo aqui Vai lá, faça. Aqui pra... Taca fogo. Rápido, então, gente. Vamos lá, para quem está começando aí, que queira investir. Olha só, eu fiz uma pesquisa aqui hoje rápida e eu vou dizer alguns rendimentos aqui de títulos de renda fixa. Então, a gente tem um Tesouro Selic que está 2,25%
ao ano, não é isso? E considerando aí 15% de imposto de renda, ele estaria pagando hoje 1,91% ao ano. Certo? A inflação, projeção da inflação, como eu já falei, projeção da inflação para 2020 em torno de 1,8%. Foi Tem um seu áudio. camarada ligando aqui. Depois. Ah, tá. É porque tem alguém ligando, mas aí Ah, eu tá, entendi. eu falo depois. Então, a projeção da inflação hoje de 1,8% ao ano, certo? A poupança, 1,57% ao ano, quer dizer, a poupança hoje estaria perdendo para a inflação, isso é muito importante. A gente tem título prefixado, eu vi hoje um título prefixado 2026, ele está pagando 6,17% ao ano, aí você tem que estudar para verificar comportamento de mercado. Como eu falei, PCA com juros semestrais para 2055, 3,86 e para 2040, 3,66. Né? Tem o para 2026 também, que o Bruno disse que está comprando para ir para a Copa, que ele está pagando hoje o IPCA mais Copa de 2026. 2,21%. Vai estar lá, eu e meus guris, Então, né? gente, cabe aí a vocês estudarem, verificar isso aí, se vale a pena. Uhum. E, claro, esses Debruçar. títulos aí que eu falei, menos a poupança aqui, fora a poupança, o resto também tem imposto de renda e tem que levar em consideração também. Uhum. E é só estudar, aí é fácil. Tem um site que é Tesouro Direto, se você botar no Google aí, direto lá, o site oficial. Lá tem, eu acho um site muito bom, muito informativo, você pode chegar lá, estudar, verificar. E eles são lá bem, tem rendimento, bem didáticos, cara. O site do Tesouro Direto, faz a assim. calculadora, você pode tem a calculadora lá, você pode fazer cálculo, fazer projeções e é mão na massa estudar isso aí. É bem bacana o site do Tesouro Direto, né? Bem, Ivani perguntou aqui se a gente entende que existe uma tendência de alta da taxa Selic. Rapaz, eu não vejo com tendência de alta, não. Eu vejo com tendência de queda. Inclusive, Ivani, assim, eu até pesquisei, fiz o dever de casa bonitinho aqui. Porque a projeção do Boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central, a projeção é para que o final do ano, isso é projeção, né, gente? A projeção é que o final do ano esteja a 2%. Então, o indicativo aqui é de queda. Mas, assim, eu sempre falo, o futuro a Deus pertence. Uhum. Mas é sempre bom ter alguma projeção do que não ter nenhuma. A projeção que nós temos hoje é de final do ano a 2% a taxa Selic. Então, seria de queda. Seria de queda. Então, eu acho que por conta da pandemia também, o consumo das famílias está muito a economia estagnado. Está desaquecida. E o governo precisa estimular isso. E um dos estímulos é a redução da taxa de juros, né? Taxa de juros. Uhum. Mariana perguntou aqui também, Zé, se LCI pré-fixado cobra imposto de renda. LCI e LCA não. Não, eles não cobram imposto de renda, eles são isentos. LCI e LCA não, eles são isentos de imposto de renda. Talvez seja o principal incentivo que eles têm, né? É a não cobrança do imposto de renda, é ser isento. Não pode, exatamente, você tem que levar em consideração isso, por exemplo, entre investir em um LCI e investir em um CDB é a taxa, e aí você faz o cálculo do imposto de renda. Uhum. E o ganho real de cada um. Pena, não. Né? E o ganho real de cada um. Mas o LCI e o LCA, eles, por enquanto, não é isento de imposto de renda. E uma outra que até o Fabrício colocou aqui, que na verdade, quando nós modelamos os cálculos, eles veem o rendimento da poupança caindo todo mês e não observam o efeito negativo da inflação, né? Que na verdade é um custo oculto ali, mas que existe, mas que muitas pessoas, infelizmente, não consideram isso nos seus cálculos, né? E que a gente só percebe ao longo do tempo, né? Que a gente vai percebendo as coisas, né? Eu estava vendo isso um dia desse. A inflação corrói, né? A inflação corrói o seu dinheiro, né? A inflação corrói o seu dinheiro. Sempre tem que levar em consideração a inflação. Uhum. Porque senão você está tendo uma rentabilidade falsa. Uma falsa rentabilidade, na realidade. Tem um biscoito. Ao invés de estar rentabilizando, você está perdendo o recurso, o seu principal. Tem um biscoito que eu gosto muito, um biscoito de coco da Richester. É de coco ele. Eu comprava ele. Propaganda já vale? Já é propaganda da live? Eu não recebi nenhum cachê desse negócio. Não, mas é só para explicar o efeito da inflação. Eu comprava ele a uns 80 centavos, 70 centavos. Hoje, esse mesmo biscoito está uns 2,39. Imagine. Né? Algo que eu comprava a 80 centavos. 70, 80 centavos. Hoje está 2,39. E se você mantém, né, a renda, né,
sem considerar a inflação, você observa que você vai perdendo dinheiro com isso. Ou seja, se eu não manter uma atualização, uma correção do meu salário, da minha fonte de renda, né, seja renda ativa ou renda passiva, se eu não promover uma correção disso, os mesmos biscoitos que até então eu comprava de 80 centavos, hoje eu não compro ele por 80 centavos, eu vou ter que pagar R$ 2,39. Aí eu fiz essa reflexão. Daí eu falei, rapaz, ó, a inflação aqui, ó, batendo Então, na... seu dinheiro lá na aplicação, ele teria que estar hoje a dois, igual você falou, esse valor aí, para estar corrigindo pela inflação. Senão, você É. estaria perdendo dinheiro. Uhum. E Isso aí. aí é difícil, cara. Enfim. Mas é isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Queira acrescentar algo, algum comentário, alguma sugestão, algum ponto de melhoria, críticas, né, sobre essa temática de renda fixa? Não, o Fabrício levantou uma questão aqui interessante, que é a questão da liquidez, LCI e LCA. Na Hum. verdade, a liquidez também um fator de análise na hora de investimento, né? Isso principalmente na renda fixa. Se é um recurso que você precisa dentro de um prazo, tem que verificar também esse fator na hora de investir, né? Sim, Foi o que a gente comentou antes. A liquidez ela é extremamente importante, porque, claro, quanto maior a liquidez, provavelmente a rentabilidade vai ser menor, né? Então, se você pegar um título que lhe dá uma liquidez mais alta, por exemplo, a taxa Selic. A taxa Selic, a liquidez dela, acho que me corrijam aí, é um dia. Então, você vende hoje, amanhã você estará com dinheiro na conta. Então, por isso que ela é 2%. O Tesouro IPCA, esse Tesouro prefixado aqui, por exemplo, com vencimento de 2026, percebam que a liquidez dele já se você quiser quiser resgatar só no período, você vai ter que esperar até 2026 para não correr o risco de perder pelo perder valor a dinheiro ao mercado, longo do marcação a tempo, mercado. né? Então, a E poupança, por exemplo, é muito líquida. A poupança você tira lá da poupança para a conta corrente hoje no mesmo momento, né? Então, a liquidez da poupança é muito boa. Então, por isso também tem uma rentabilidade um pouco menor. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Liquidez, rentabilidade, pré-fixado, pós-fixado. uhum, Não tem jeito. Tem que é. estudar e verificar o que é o melhor para você. E liquidez, somente para quem não, né, não entende, é a possibilidade daquele ativo converter em dinheiro. Existem ativos com maior liquidez, ou seja, uma maior probabilidade de ser convertido em dinheiro, e quando o ativo não é muito líquido, ou seja, ele tem uma menor probabilidade de ser convertido em dinheiro, né? Uhum. Aí tem isso aí, você tem que casar liquidez com rentabilidade, né? Eu acho que isso aí, né, e seu objetivo também, né, com aquele investimento. Porque não é só investir por investir, mas o objetivo, ou investir tendo um objetivo. Né? Se já comprar um carro, eu, por exemplo, eu invisto em Tesouro Direto para ir para a Copa do Mundo 2026. Né? E aí tá lá e né, conhecer esses 3 países aí, né? Comer lá, pimenta lá no México, enfim. Gente, alguma dúvida, alguma Então, pergunta, alguma indagação aí, perguntas, né, sobre essa temática? Opa, eu voltei aqui, apertei aqui sem querer. É, tem uma pergunta aí de bem-vindo. meu irmão, o mito, cadê? Quer que eu leia? Ele Pode pergunta o ler. seguinte: após a casa arrumada, a rentabilidade seria o fator primordial para o investimento? Vai lá, Não, mestre. cara, eu acho que não. Eu acho que o mais importante é porque eu parei aqui o negócio, eu não estou conseguindo ler. O que eu acho? Não, após, Após arrumar sim. a casa, se o fator principal seria a rentabilidade. Cara, assim, eu acho que seria também você estabelecer um objetivo. Ou seja, para que eu estou guardando dinheiro? Estou guardando dinheiro para guardar, né? Ou estou guardando dinheiro para Mel, né? Eu falando que o Bevito está perguntando isso porque a nossa sobrinha, Mel é a filha dele e é minha sobrinha, né? Sim, 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 sim. Guardar dinheiro para um, como é que eu posso dizer, meu Deus, para a educação de Mel, por exemplo, pra guardar dinheiro para a educação de Um Alana, objetivo de curto, médio prazo, sim. exatamente, né? E aí, cara, você acha que você tem que casar isso, rentabilidade, né, e objetivo, né? Assim, eu acho que você Risco também. Risco. e risco, você tem que casar isso aí, certo? Claro, é assim que dentro da renda fixa você tem ativos que são muito mais arriscados.
e tem ativos dentro da renda fixa que não tem tanto risco assim. Ok? E aí eu acho que seria isso. Quer acrescentar algo, Zé? Não, cara, assim, eu acho que a rentabilidade sempre deve ser buscada, claro, mas com estudos, porque assim, quanto maior a rentabilidade também, você está mais exposto ao risco. Aí você tem que verificar se você está disposto também a correr mais esse risco. Uhum. Por exemplo, ações seria um ativo que lhe daria, em tese, mais rentabilidade. Mas também você tem um maior risco de perda do seu capital. Então, você está disposto a correr risco, você estudou o bastante para entrar em um ativo que você precisa de muito estudo, precisa mais se debruçar diante dele. Então, eu acho que tudo assim é que eu falo, depende do seu caso, é muito pessoal isso. Tem pessoas que buscam já uma maior rentabilidade, principalmente aquelas que estão no início de construção de patrimônio. Eu acho que é sempre bom você buscar um pouco mais de rentabilidade. Uhum. Mas, por exemplo, as pessoas que já construíram um patrimônio e não querem mais correr tanto risco, talvez não. Talvez a rentabilidade não seja mais o objetivo dele. Talvez o objetivo dele agora seja manutenção de patrimônio. E é isso. Eu também vou muito com esse racional, mas também eu acrescentaria também essa coisa. Rentabilidade, sempre. Mas também você vê, pô, pra que eu vou. Pra quê? Né? Eu acho que é preciso ter um foco, ter uma finalidade com aquilo ali tudo. Certo? E aí, gente, mais alguma pergunta? Já estamos já no nosso finalzinho da nossa live. Né? Eu vou fazer. Vamos. Tá com quantos minutos, mestre? Aí tá acabando? Deixa eu só ver aqui, rapidinho. Minutos. 5. Quantos? Pronto, então vou fazer uma pergunta para você. Diga lá. Claro que isso não. O que a gente vale aqui para mim, para você, não vai servir para nenhum das pessoas que estão aí nos assistindo. Claro. Esse é meu racional, Mas, né? Zé tem um racional dele, né? Que às vezes. E você, mestre? Diga lá, filho. Toda hora de inveja. E você, qual que você investe hoje em renda fixa? Bom, eu basicamente eu tenho hoje, eu estava fazendo até isso ontem de noite. Eu tenho 29% da minha carteira em renda fixa. Em RF. Exatamente. O meu parâmetro eu deveria estar com. Eu tenho 38 hoje, eu deveria ter 38% em renda fixa. Mas hoje eu tenho 29%. Né? E aí 72% está em renda variável. Né? Quais são as classes de ativos que eu tenho mais? Eu tenho Tesouro Selic, ou eu tenho Tesouro Selic, tenho o Tesouro pré-fixado e tenho o Tesouro IPCA. Os tesouros IPCAs eu uso mais para o longo prazo, principalmente para projetos de longo prazo que eu tenho. Por exemplo, a educação da minha filha. Aí eu jogo para longo prazo. Os pré-fixados eu utilizo para algum projeto de médio e longo prazo. Por exemplo, eu quero ir para a Copa do Mundo em 2026. Né? E aí eu utilizo esse ativo. E o Tesouro Selic, basicamente, eu utilizo para a reserva de emergência. Não é isso. Eu acho que dentro da própria renda fixa, você pode traçar suas e tem os CDBs também, né? Eu tenho CDBs também, né? Assim, CDBs eu utilizo. Inclusive, dentro da própria renda fixa, você pode se arriscar mais também. Isso é tranquilo. Você tem aí, geralmente, aqueles pré-fixados, né? Os bancos menores, eles lhe proporcionam uma rentabilidade um pouco maior, né? Tem a questão do FGV e tudo, mas, assim, em tese, os bancos menores, eles tendem a lhe dar uma rentabilidade menor. Mas, em tese, também tem um risco um pouco maior. Então, dentro da própria renda fixa também, você pode montar sua carteira de investimento. Eu mesmo, por exemplo, comprei um CDB de um banco lá, que eu nunca vi o nome, né? Mas, assim... Máximo, não é banco Máxima, não. A liquidez estava tão interessante, assim, um prazo e tal. Eu falei, cara, joguei... Vai arriscar, né? Debênture, você pode partir para o debênture também, de empresas, investimento em empresas. Tem várias opções, cara. Tem várias opções aí. Mas é isso aí. Gente, obrigado aí. Zé, valeu, velho, mais uma vez. Cara, eu queria fazer público aqui, a gente tem que fazer alguma coisa com o Fabrício, nós três, né? Fazer uma discussão aí. Cara. Né? Trazer uma live aqui, né?
E, gente, tem aqui no meu Instagram, né, na descrição do meu Instagram, tem lá meu e-book que eu estou distribuindo, né, que eu falo sobre esse arrumar da casa, que eu acho que é o passo fundamental para que pense em começar a investir. Né? E ali eu dou um monte de insights sobre educação financeira, contabilidade, enfim. Zé, mais uma vez obrigado, gente, mais uma vez obrigado aí Obrigado, irmão. Obrigado, pelo pessoal. compartilhamento de Abraço a todo discussões, mundo. né? Que assim, na medida que a gente discute, né, também a gente aprende, né? Aprende, sim. Hoje mesmo eu já dei uma checada aqui em algumas coisas que eu tinha esquecido, principalmente essa questão dos impostos aqui, É. do prazo do imposto, tava... Uhum. Eu E é também. isso aí, gente. Abraço a todos Gente, também. valeu, Abraço, meu irmão obrigado, Bruno. boa noite, viu? Tamo juntos. Tchauzinho, gente. Boa noite, fica com Deus. E se cuidem, viu? E fica em casa. Se puder, fique em casa, né? É, se puder, fique em casa. Valeu, tchau, gente.